Então, boa noite para vocês que estão presentes aqui, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gravação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas grandes filósofas do período contemporâneo, que vocês escolheram, né? A gente fez uma votação lá no grupo. Aliás, para quem está pela primeira vez, essas votações acontecem com frequência, vocês não precisam sair do grupo, esses encontros são regulares. E vocês escolheram Simone de Beauvoir e Hannah Arendt para a gente bater um papo. Particularmente, eu gosto muito da Simone, porque na graduação eu acabei pesquisando o grande grupo que está em torno do que a Simone está fazendo, né, que é o existencialismo. Na minha graduação, eu pesquisei Sartre e Heidegger. A gente vai até falar um pouquinho dos dois aqui hoje, o Sartre por causa da Simone e o Heidegger por causa da Hannah Arendt. E tem fofoca, tá? Tem um tantão de fofoca legal. Não tem aula boa se não tiver fofoca na vida desses filósofos, né? Então vai ter fofoca também. E eu gosto, então, assim, eu estou na Disney para falar, pelo menos do contexto da Simone, é um ponto que me toca bastante. No caso da Hannah Arendt, é filosofia política, que é um assunto importante, contemporâneo, e que está batendo na porta de todo mundo também. Ao longo do bate-papo, eu vou dando referências bibliográficas, tá? Talvez eu leia trechos e aqui eu faça a menção certinha da referência para vocês quando for o caso. A Simone nasceu em Paris, em 1900. Ah, uma coisa interessante, eu esqueci de compartilhar. Deixa eu compartilhar. Eu não sou de fazer, eu não sou de fazer slide, mas eu fiz para essa aula. Me falaram que vocês gostam de slide. E tá aparecendo? Tá. Não é bem um slide necessariamente da aula, tá? Mas é algo para vocês se orientarem, talvez ajude aí para quem gosta de copiar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então tem um slidezinho para vocês irem acompanhando. Deixa eu ver se vai estar passando. Beleza. Então a Simone nasceu em 1908 em Paris. Teve uma vida relativamente extensa, né? Vai morrer em 1986. E duas referências interessantes aqui, uma delas, inclusive, como porta de entrada, que é a autobiografia dela, que se chama Memórias de uma Moça Bem Comportada. Tá? É uma autobiografia que vale a pena ser lida como porta de entrada. Existe uma outra biografia dela que se chama Balanço Final. E para quem gosta de filme, tem um filme muito legal, qualidade péssima, porque o filme é antigo. Ele está no YouTube e ele se chama Os Amantes do Café de Flor, que é a história do Sartre e da Simone. E aí, para quem faz parte da minha plataforma, a minha plataforma se chama Café de Flor, em homenagem a esse café em Paris, que ainda existe. Inclusive, tem gente lá na plataforma que já foi nesse café em Paris, me mandou foto de lá, que é um café que no século passado os intelectuais se encontravam lá. Imagina você entrar no café e dar de cara com essa galera sentada numa mesa. Camus, Sartre, Simone, Lacan, Deleuze, Foucault, era isso que acontecia, né? Você ia sentar no pezinho da mesa só para escutar, porque eu não teria capacidade cognitiva nenhuma para debater com esse povo. Bom, então, se esse for o caso, esse filme e essas autobiografias acho que são interessantes como porta de entrada. Vou falar um pouquinho da vida e da obra dela, mas bem rápido, né, porque, bom, eu cometi a loucura de tentar falar de duas grandes filósofas em um período curto de tempo e a gente já começa corrido. A vida e a obra da Simone fazem dela uma boa filósofa. Eu posso estar sendo tendencioso, mas por quê? O que faz de um filósofo um bom filósofo? É quando a sua teoria se faz na própria prática do ponto de vista ético, daquilo que aquele filósofo se movimenta existencialmente. A Simone foi esta pessoa. Isso fica bem explícito, vai ficar bem explícito no avanço do nosso encontro. Em relação à família, ela teve uma mãe autoritária, com bastante conflitos, e um pai um pouco mais é, engajado nos sonhos da filha. E eles tinham certa condição financeira, o que permitiu com que a Simone, de fato, dedicasse a vida aos estudos. Ela se forma muito nova, tá? Acho que com 21 anos ela já tinha a formação dela, e na época dela, ela foi a pessoa mais nova a passar no concurso para ser, se eu não estiver muito enganado, professora acadêmica. E é nos preparativos deste concurso que ela conhece o Sartre. Eu não vou lembrar a ordem, mas eles passam os dois nas duas primeiras posições. E ali começa toda uma história de vida que vai dali, do início da trajetória profissional dela,
até a morte de ambos. Se eu não estiver enganado, o Sartre morre antes, ele morre em 1980. Então, eles viveram basicamente uma vida juntos, uma relação é, matrimonial, acho que a gente pode dizer que eles eram casados, mas era uma relação aberta, né? E isso reflete, inclusive, na liberdade que é central no conceito da filosofia de ambos. E o livro que é o livro referência, inclusive eu devo ler um trecho para vocês mais para frente, é O Segundo Sexo, publicado em 1949. É um calhamaço. Eu vou tentar ver os chats, tá, gente? Enquanto vocês, às vezes, é dúvida, para tentar respondendo ao longo do encontro. O Segundo Sexo é um calhamaço de livro, tem acho que mais de 700 páginas. Eu acho que já está em domínio público, então eu posso falar isso. Eu tenho o PDF. Quem quiser o PDF, me chama depois que eu compartilho com vocês. Mas para quem eu gosto muito de rabiscar, tá? Para quem quiser também vale a pena ter o livro físico. E será a nossa referência central aqui para estudar a Simone. Como eu disse, eu vou ler um trecho para vocês. Por outro lado, se vocês tiverem interesse de ter um texto paralelo, porque eu acho interessante, estudar filosofia é sempre algo complexo e ter textos paralelos facilitam os nossos estudos. No caso da Simone, este livro aqui ó, se chama Existencialismo, do Jack Reynolds. Depois eu posto foto no grupo também, tá? Este livro é ideal para estudar o existencialismo como um todo, e aqui dentro tem um capítulo só da Simone. Mas tem capítulo aqui só do Heidegger, só do Sartre, e eu acho que tem capítulo de fenomenologia também. Então, para Simone, aqui é uma boa referência. Agora, no geral, a editora Vozes lançou recentemente uma enciclopédia de mulheres na filosofia. Aqui tem várias filósofas, tá? É, Lançamento bem recente, não tem nem 6 meses. Posso mandar foto para vocês no grupo também. Então, duas referências de comentadores e comentadoras para que vocês possam estudar Simone. Depois eu dou uma referência da Hannah Arendt também. Pois bem, a premissa inicial, agora vamos de filosofia de fato, tá? Vamos fritar um pouquinho agora. A premissa inicial do pensamento da Simone está ali na tela para vocês. A existência precede a essência. E aqui eu preciso já dizer um ponto muito importante que é, quando eu falo Simone, eu falo Sartre, quando eu falo Sartre, eu falo Simone, necessariamente. Quando a gente fala de existencialismo, isso aqui reflete até um pouco da luta da própria Simone. Quando a gente fala de existencialismo, na hora aparece na nossa cabeça o Sartre, ou outros, Camus, Heidegger, qualquer um outro que tenha vínculo com este contexto. Especificamente, o termo é criado pelo Sartre, mas a teoria por trás do existencialismo, ela não é só do Sartre, ela é da Simone também. Muitos dos conceitos que popularmente ficaram conhecidos pelo Sartre, eles também passaram pelo crivo da Simone. Então, quando a gente fala Sartre, Simone, dentro do grande âmbito do existencialismo, muito tinha um dedo um do outro. Vou dar um exemplo muito legal para você sobre isso. Vocês conhecem a obra A Náusea, do Sartre? Literatura, talvez a mais acessível, muitas pessoas conhecem. A primeira versão da Náusea era muito truncada, não era tão literária. Ela não chamava nem a náusea. Quem leu primeiro? Simone. O Sartre dava tudo o que ele escrevia para Simone dar pitaco. A Simone que fez ele mudar um pouco a forma de escrita e tornar mais acessível e mais literário o texto. O título foi, se eu não estiver enganado, o editor do Sartre que também pediu para mudar, porque estava muito truncado, estava muito acadêmico. Então, estou querendo dizer isso, que existia uma intercomunicação entre os dois quando se pensa na teoria existencialista. Mencionei isso por quê? Porque esta frase que eu estou colocando enquanto premissa ali, a existência precede a essência, ela está no livro do Sartre, mas ela cabe perfeitamente aqui para gente. Ela está especificamente no livro O Existencialismo é o Humanismo, editado pela Vozes aqui, pelo menos uma boa edição pela Vozes aqui no Brasil. E o que que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que a liberdade é uma condição ontológica do ser humano. E aí começam os nomes difíceis. Vamos lá, vamos tentar entender o que que significa isso. O que que é ontologia na filosofia? É o estudo do ser enquanto ser. Se você pega um livro de filosofia, vai estar isso lá. O estudo do ser enquanto ser. Se a gente tentar traduzir isso para uma linguagem mais acessível, fica assim, ó. É o estudo das coisas que existem no seu aspecto mais fundamental para entender o que está no fundamento dessas coisas que existem. Então,
A liberdade, sendo uma condição ontológica do ser humano, significa que ela está na base daquilo que nós somos. Portanto, o ser humano é livre. O ser humano é livre. Então, quando ele diz que a existência precede a essência, significa que a gente nasce primeiro, a gente cai no mundo como se fôssemos uma folha em branco. Eu acho que essa analogia é interessante. A gente nasce como uma folha em branco. E ao longo dos nossos movimentos no mundo, nós vamos escrevendo nessa folha. Num primeiro momento, escrevem para a gente. A gente não tem cognição e autonomia o suficiente para fazer esse movimento. São os nossos pais, é a nossa escola, o nosso contexto mais próximo. Quando a gente vai ficando mais velho, o ideal é que a gente leia aquilo que foi escrito e comece a tensionar para que num movimento dialético eu comece a ver se faz sentido ou não continuar seguindo aquilo que está escrito, para que eu tenha autonomia sobre a minha própria existência. Mas o ponto é, a folha vem em branco. Então, primeiro eu existo para depois construir uma essência. Só que essa essência que se constrói depois, ela também não é absoluta. Ela não é uma essência absoluta. Porque todo tipo de construção pode ser desconstruída. Tá? Então, a existência precede a essência. Porém, e aí uma frase abaixo, que já está ali também, o inferno são os outros. Essa é uma frase que faz parte de um teatro do Sartre. E o que, que significa dizer que o inferno são os outros? Ah, aqui só um ponto, um adendo, que até dá uma dorzinha no coração. Existe um argumento belíssimo para descrever por que, que nós somos livres. Eu preciso ignorar ele por causa do nosso tempo. Mas me coloco à disposição para quem quiser depois. Pode me chamar no privado que a gente conversa e eu explico com detalhes. Né? Vai gastar um podcastzinho de leve, mas é porque aqui, de fato, eu preciso que vocês tomem como premissa o fato de que nós somos livres, já que a existência precede a essência. Voltando à frase abaixo, e aí o Sartre diz: o inferno são os outros. Por que, que o inferno são os outros? E a Simone vai tomar essa frase aqui no nosso contexto para a gente entender como que a liberdade ela é anestesiada pelo olhar do outro. Porque veja bem, o que, é que significa dizer que o inferno são os outros? Significa que nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. E ontologicamente livres, ser sujeito é exercer essa liberdade. Só que, vivendo em sociedade, a gente necessariamente é atravessado por olhares alheios. Nós somos influenciados pelo meio onde estamos inseridos. Nesse contexto, dessa influência, se eu não tiver consciência o suficiente para me apropriar da minha existência, eu posso beber daquele olhar como sendo um olhar objetificante. Então eu deixo de ser sujeito e me transformo em objeto. O Sartre dá um nome para isso, né? Má fé, para quem está mais inteirado do que o Sartre desenvolve no livrinho que eu mencionei, o Existencialismo e o Humanismo. Então veja bem, dentro de um contexto em que o inferno são os outros, o olhar do outro subjuga, limita, molda, te coloca em caixinhas e não te permite sair dessa construção. Você nasce na folha em branca e escrevem coisas para você. Você cresce e você não critica, não tensiona essas coisas que foram colocadas para você. Você bebe aquilo e aceita aquilo como uma verdade. Então, o inferno ser os outros é quando o olhar do outro me subjuga. E, portanto, é quando eu deixo de ser sujeito e me transformo em objeto. Nesse contexto, o que nos cabe aqui, o homem é o inferno das mulheres, já que nesse contexto o homem transformou as mulheres em objeto dentro de uma construção de relação de poder. Não é que não existe liberdade, é que ela está anestesiada. Então, quando a gente fala de sexismo, de misoginia, de machismo, dentro do contexto dos feminismos, e eu vou usar no plural, né, porque existem diversas compreensões, inclusive eu até mencionei que se sobrasse tempo eu falaria da Bell Hooks, não vai sobrar tempo, peço perdão também, mas quem quiser bater papo da Bell Hooks pode me chamar, que seria uma outra vertente completamente diferente do que a gente está colocando aqui. Mas o ponto é,
Neste contexto, o homem subjuga a partir do sexismo, da misoginia e do machismo, porque ele transforma em objeto aquilo que é necessariamente sujeito, já que a mulher é um ser humano igual o homem. E qual que é a tese da Simone? E aqui propriamente Simone. O ser humano subjuga, e aí o ser humano, tá? O ser humano subjuga por receio de ser subjugado. Então, veja bem, o ser humano subjuga por receio de ser subjugado. Nesse contexto, o homem, e aqui cabem relações de poder são verdades, são construções que fazem parte de determinados contextos históricos, sociais, que vão moldar as relações que estão dentro desse contexto. Essas verdades, quando cristalizam, quando propõem objetificação, fazem de um determinado sujeito uma caixinha fechada. É quando ele se transforma em objeto. Neste caso aqui, as mulheres sendo transformadas em objeto, e esses objetos foram uma objetificação dada pelos homens. E aí, o que que a Simone vai fazer? De maneira assim genial, ela vai usar um filósofo muito famoso, até hoje, na verdade, mas assim, pós esse filósofo, quase tudo tem base nele, seja para criticar ele ou seja para seguir ele, que é o Hegel. É uma filosofia bem complicadinha de ler. O livro dele é um desses verdinhos aqui, A Fenomenologia do Espírito. É um livro denso, e no início do século XX, como eu disse, ou era algo que seguia o Hegel ou criticava o Hegel. E ela vai usar da filosofia hegeliana para demonstrar como, de fato, a mulher estava objetificada e, especificamente, mais do que objetificada, de uma perspectiva ontológica, a mulher nem existia. Olha só a argumentação. Isso para o Hegel, e daqui a pouco eu puxo a Simone de novo. Para o Hegel, a constituição de um sujeito se dá dentro da sociedade por uma relação intersubjetiva. Ou seja, eu só existo se o outro existir. Porque quando eu reconheço a existência de um outro, nós somos quantos aqui agora? Vou interromper, daqui a pouco eu volto, tá? Nós somos 53 pessoas aqui agora. Para que, sei lá, a Fafá exista e eu exista dentro dessa comunidade que nós estamos criando aqui agora, eu reconhecer a existência da Fafá abre a minha existência, já que eu só existo enquanto um sujeito que, ao reconhecer o outro também me reconhece. Então, veja bem, de uma perspectiva ética, reconhecer a existência de um sujeito é você reconhecer a sua própria existência. Porque no ato de reconhecer o outro também te reconhece. Isso é Hegel, tá? Isso está na fenomenologia do espírito. Só que veja bem, se historicamente as mulheres foram objetificadas e ontologicamente o que define um ser humano é ser sujeito e não objeto, é usufruir da liberdade e não estar em má fé, se a mulher é objeto, ela não existe. Compreende o argumento? Então, olha só. O Hegel diz que para que exista alguém, esse alguém precisa reconhecer a existência dos seus pares. O homem não, para Simone, o homem não reconhece a existência das mulheres. Então, dentro da filosofia hegeliana, ela coloca o pensamento dela no meio do argumento do Hegel. Vou repetir. Para o Hegel, só existe um sujeito em sociedade quando eles se reconhecem mutuamente. E aí Simone está dizendo, mas o homem não reconhece a mulher. Logo, pela justificativa do Hegel, as mulheres não existem. Porque as mulheres estão sendo objetificadas. Ficou claro o argumento? Faz sentido? Pois bem. E o que ela vai propor, então? Qual que é o movimento que a Simone vai propor? Ela vai propor uma desconstrução, especificamente um anti-essencialismo. Anti-essencialismo. Onde está o problema para ela? E aqui eu vou citar duas frases que a Simone, deixa eu voltar lá para o compartilhamento, que muito provavelmente vocês já viram da Simone na internet, né, já que é muito usual páginas postarem frases soltas, né, que são: a biologia não é destino, ou não se nasce mulher,
torna-se mulher. São duas frases bem conhecidas da Simone. Vamos tentar destrinchar o que essas frases dizem para a gente entender o que significa um anti-essencialismo. Veja bem, se a liberdade é inerente à experiência de existência do ser humano, eu preciso desconstruir todo tipo de essência que foi dada à mulher. Porque quando eu falo que existe uma objetificação, o que aconteceu foi justamente que essencializaram a mulher. Tiraram dela, pelo menos de maneira não concreta, porque não dá para tirar a liberdade de uma pessoa. Talvez uma outra frase famosíssima é: estamos condenados à liberdade, certo? Isso faz parte do que nós somos, mas dá para alienar isso do sujeito dentro de uma perspectiva de cognição, que foi o que aconteceu. Ou não só de cognição, mas social também, cultural, em diversos aspectos há a possibilidade dessa alienação. Então eu preciso desconstruir esses processos de alienação. E, portanto, tirar esse entendimento essencialista, quebrar estas construções. E como é que se faz isso especificamente? Para Simone, é imperioso que se separe o sexo biológico do conceito de ser humano. Porque para Simone o que aconteceu foi que vincularam o sexo biológico, especificamente o sexo biológico feminino, dentro de uma construção muito específica de mulher. Do que ela está falando? Nasceu mulher. De uma perspectiva biológica, de maneira histórica, social e cultural, já iria ser incutido nesta mulher toda uma gama de essências. Ah, você vai ser isso, vai fazer isso, vai viver esse tipo de experiência e ponto. Não há nada para além disso. Por quê? Porque vincular o sexo biológico com o qual ela nasceu, dentro desses contextos de construção. Por isso que ela está dizendo, é preciso separar o sexo biológico do conceito de ser um ser humano. Até porque o ser humano, ele é vazio em si. Lembra da folha branca que eu mencionei no começo? O que significa a folha branca? Significa que nós somos vazios. Dizer que o ser humano é livre é dizer que o ser humano é vazio. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo de se eu olho para trás e tento olhar, ver o que está lá na base, no fundamento daquilo que alicerça o que o ser humano é, para essa galera do existencialismo, quando você faz esse movimento, você não vê nada. Você não vê nada. Você pode ver a folha preenchida, mas não é possível apagar isso que está escrito na folha. Compreendem? Porque na base, a folha é branca. Nós somos vazios, constitutivamente. E é isso que determina a nossa liberdade. Porque se existisse alguma coisa lá atrás, no fundamento daquilo que eu sou, a minha vida teria um destino de fato. Se tem algo absoluto a priori lá atrás, tudo que se segue dessa coisa lá atrás só tem um caminho, compreende? Porque minha vida está determinada por aquela coisa que está lá atrás. Só que, para os existencialistas, não tem nada lá atrás. Não tem nada. Ora, se não tem nada, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? É o caminho que você escolheu, pelo menos deveria ser o caminho que você escolher. Por quê? Porque a vida, a partir dessa construção de não ter nada lá atrás, a vida se torna contingente. Contingente. As palavrinhas são as seguintes, né? Para deixar completo. Se tem algo lá atrás, a vida seria necessária. Se tem algo me determinando aqui atrás, a vida seria necessariamente essa coisa. Agora, como não tem nada lá atrás, a vida é contingente. A contingência pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser aquilo outro. O que a Simone quer especificamente aqui é apropriar a mulher de consciência para que ela possa ver que a vida dela pode ser qualquer coisa. A contingência, a consciência da contingência é isso. Desconstruir, e aí pegando essa proposta dela de separar o sexo biológico daquilo que é o ser humano, é desconstruir todos os papéis sociais que foram colocados na mulher somente por causa do sexo biológico da mulher.
Então é por isso que ela está dizendo que a biologia não é destino. É exatamente isso, a biologia não é destino. É por isso que ela está dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque se de fato existisse uma essência de mulher, e aí teria que existir uma essência de homem, significaria que todos os homens teriam quase que a mesma constituição e todas as mulheres a mesma constituição. Agora, se de fato o que está lá atrás é nada, significa que cada sujeito, na sua singularidade, se apropriando desta singularidade, tem que viver a sua própria contingência. Se somos agora 53 aqui, serão 53 singularidades contingenciais, seguindo cada um seu próprio caminho. Você torna-se aquilo que você quer ser. É sobre isso que ela está falando quando se fala de separar o sexo biológico do conceito de ser humano. Porque o ser humano é vazio em si. Então, todo. E olha só, aqui já tem um ponto interessante. Não é que ela está questionando os papéis sociais que foram colocados na conta do sexo biológico feminino. Ela só está querendo que a mulher se questione no sentido de você quer viver esse papel social, não tem problema nenhum você viver os papéis sociais que existem, desde que exista autonomia da tua parte. Daqui a pouco eu vou ler um trecho dela e isso vai ficar mais claro. E vou falar de um conceito específico dela que vai ficar claro. Mas o ponto é que você queira viver o papel social que lhe foi, de certa forma, atribuído. Por quê? Porque a gente tem que considerar um ponto aqui. Os papéis sociais serão necessariamente atribuídos para todos. Porque nos primeiros anos da nossa vida, não somos nós que escrevemos nas nossas folhas. São os nossos pais, o nosso contexto familiar. Repito, de criança, enfim, nos primeiros momentos da vida, a gente não tem autonomia do ponto de vista existencial. É com o passar do tempo que eu vou olhar para esta folha e vou começar a ver se aquilo que está lá faz sentido do ponto de vista da minha singularidade. É um pouquinho do Nietzsche quando ele diz torna-te quem tu és. Quando o Nietzsche fala torna-te quem tu és, não é uma idealização. O Nietzsche não está falando para você chegar em algum lugar. Ele está falando para você mais ou menos o seguinte: começa a se perguntar tudo o que você é até aqui. Se pergunta, aí você vai ter uma resposta. Duvida dessa resposta. Aí você vai ter outra resposta, duvida dela também. Até que você chegue numa resposta que ela te dê quentinho no coração. Você fala, puta, isso aqui é meu. Isso aqui de fato é meu. Deriva do mais profundo ser da minha singularidade. É sobre isso. E aí, quando você chegar nesse lugar, e aí esse lugar, por exemplo, revela um papel social, e você fala, não, esse papel social eu quero. Esse papel social é potência para mim, aqui usando uma expressão do Nietzsche, é potência, é nesse lugar que eu quero ficar. Então é sobre isso. O ser humano, enquanto um ser existencial, ele faz do sentido da própria vida dele os projetos que ele toma como valor para a própria vida. Essa palavra projeto, inclusive, é cara para esses caras aqui. É, Sartre, Heidegger, Simone, eles usam a expressão, o sentido da vida é projeto. E o que é projeto? É cuidado com o presente de tal modo que esse presente vai usufruir da contingência. Mas eu preciso de autonomia e de consciência para, de fato, exercer essa existência contingencial. Então, a mulher vai se tornar livre quando ela tomar consciência desses atravessamentos que foram colocados na folha branca dela ao longo dos tempos. E a palavrinha que a Simone usa é transcendência. É preciso transcendência. Eu vou definir o que é transcendência daqui a pouco, inclusive lendo um trecho para vocês. Deixa eu só ver o chat se é pergunta. A Anne comentando de Conversão Radical do Sartre. A Jordana falando, ótimo livro, tá cheio de pelo. As minhas gatinhas estão perto de mim, tá cheio de pelo na minha boca. Aliás, eu esqueci de avisar, se eu precisar abrir a porta, eu vou precisar parar só um tiquinho, só para deixar elas saírem, porque elas pedem para sair. Anne, só para comentar, eu não estou lembrado da expressão conversão radical, tá? Na Simone. Pois bem. Então, veja só, o que significa transcendência na Simone? E aqui um ponto importante para a gente desmistificar algo interessante. Deixa eu até passar aqui
já para a próxima figura ali. É, para Simone, a transcendência é uma igualdade ontológica. E aqui é a nossa primeira oportunidade para desmistificar um equívoco comum quando se debate conceitos do feminismo, que é, mas a mulher quer ser igual ao homem. Não é sobre isso. A igualdade que a Simone coloca em relação à transcendência é uma igualdade ontológica. A mulher quer ser igual ontologicamente ao ser humano. Não é a igualdade no sentido usual da expressão. Então, não se trata de dizer que a mulher quer ser igual ao homem. Quando se fala de igualdade ontológica, a Simone está dizendo, a mulher quer exercer a mesma liberdade do qual o homem exerce. Isso é transcendência. Isso é transcendência. Vou ler um trecho para vocês e eu comento esse trecho. Tá no, tá no segundo sexo, tá? Tá na conclusão do segundo sexo, na página, para quem quiser depois, inclusive fica gravado aqui na referência, tá na página 727. Final da 727, início da 728. Diz a Simone, abre aspas. Reparem, na leitura vocês vão perceber uma expressão, é uma expressão da psicanálise, tá? Textos de filosofia são extremamente complexos, e os textos da Simone não deixam de ser também. Estou mencionando isso porque toda vez que vocês assistem aulas por aí, seja aqui, seja no YouTube, com outros professores, pode ter certeza que esse professor, ou quem está dando essa aula, cortou um dobrado para tentar decifrar muito do texto cru do filósofo. Porque o texto de filosofia, e eu acho que muitos de vocês já pegaram o texto para ler, são difíceis, são textos complicados. E muitos exigem conhecimentos paralelos. Estou mencionando isso porque vocês vão perceber que nesse trechinho pequeno que eu vou mencionar aqui, existe-se um conhecimento de psicanálise. Então, olha só o que ela diz. Nada muito extenso, né? Mas é só porque ela faz uma menção muito explícita a um conceito da psicanálise. Ela diz assim: ó, a mulher, dizem, inveja o pênis do homem. A inveja do pênis é um conceito que está dentro do contexto do complexo de Édipo freudiano. Então veja, a mulher, dizem, inveja o pênis do homem e deseja castrá-lo. Mas o desejo infantil do pênis só assume importância na vida da mulher adulta se ela sente sua feminilidade como uma mutilação. E é então, por encarnar todos os privilégios da virilidade, que ela almeja apropriar-se do órgão masculino. Veja como isso é extremamente simbólico. Olha só, a mulher, dizem, inveja o pênis do homem e deseja castrá-lo. Então, do que ela está falando aqui? Ela tá falando de dizem que a mulher quer ser num sentido belicoso, ela quer castrar o homem num contexto de ódio. Inclusive, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a Bell Hooks, ela fala um ponto interessante no livro dela que se chama, se eu não estiver muito enganado, é Feminismo para Todo Mundo. Ela fala o seguinte: no início do movimento feminista, o ódio ao homem foi importante para agregar o feminismo, para dar corpo, para dar coesão, para dar sustento do ponto de vista existencial, para dar propósito para as mulheres. Só que, em essência, não se trata disto especificamente. Pelo menos para Simone. Porque a Simone vai dizer que o homem tem um papel importante no processo de desconstrução da misoginia, do machismo e do sexismo. Daqui a pouco eu chego lá. Então veja, a mulher, dizem, inveja o pênis do homem e deseja castrá-lo. Mas o desejo infantil do pênis só assume importância na vida da mulher adulta se ela sente sua feminilidade como uma mutilação. Então, ela está falando da castração que a mulher socialmente sofre. E é então, se essa mulher sente essa castração, né, por encarnar todos os privilégios da virilidade,
que ela almeja apropriar-se do órgão masculino. Mas por quê? Porque ela quer a transcendência que o homem tem, que ela não está tendo. E aí continua Simone. Admite-se de bom grado que seu sonho de castração tem uma significação simbólica. Ela quer, pensam, privar o homem de sua transcendência. Esse aspecto odioso do início do feminismo. Vimos que sua. E aí ela vai desenvolver. Vimos que sua aspiração é muito mais ambígua. Ela quer, de uma maneira contraditória, ter essa transcendência, o que leva a supor que ela a respeita e a nega ao mesmo tempo. Veja só, a mulher respeita e nega a transcendência que o homem tem. Por que que ela respeita? Porque ela quer. Ela quer exercer a mesma contingência que o homem exerceu ao longo de toda a história. Ela quer exercer essa transcendência. E por que que ela nega? Porque a transcendência do homem, quando a mulher não exerce essa transcendência, se o homem exerce, dentro de uma construção estruturante de sociedade, o que, que nós vimos? Machismo, sexismo e misoginia. Então ela está negando algo que está atravessando ela. Ela está negando esse aspecto da bota no pescoço. Ela nega esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, ela respeita porque ela quer essa transcendência. Por isso que a Simone diz que é contraditório. Para fechar a frase, né? O que leva a supor que ela respeita e a nega ao mesmo tempo. Que entende lançar-se nela e retê-la ao mesmo tempo em si. Ok? E aí, na sequência, o que que a Simone fala? Ela fala que essa transcendência, deixa eu abrir aqui, essa transcendência que ela está propondo, ela precisa levar em consideração dois aspectos. Primeiro, emancipação social. E segundo, eu coloquei aqui reciprocidade. A palavra que ela usa no livro dela é fraternidade, tá? Ela usa a palavra fraternidade. Eu coloquei aqui reciprocidade, nem lembro por quê, essa aula estava pronta há um bom tempo, então eu estou só seguindo uma aula que eu já tinha colocado. Eu até fiz uma espécie de equação. Eu coloquei assim, ó. Transcendência é igual a emancipação social mais reciprocidade. Se perguntassem, se a gente fizesse a brincadeira do copo, invocasse o espírito da Simone aqui, e perguntasse, Simone, como é que resolve essa querela toda? Ela responderia isso. Essa transcendência que eu estou propondo, e portanto essa igualdade ontológica, um contexto em que de fato todos viveriam exercendo a própria contingência, ela se dá por emancipação social mais reciprocidade. O que que é emancipação social? É a mulher não depender socialmente do homem para nada. Para nada. Esse é o primeiro ponto, isso é o que a Simone propõe. E o que é a fraternidade? Lembra do argumento do Hegel, da ética? Eu só existo quando eu afirmo a existência do outro. Portanto, para que eu exista, o outro tem que existir. O outro existindo, eu existo. É uma retroalimentação. Se uma sociedade é formada por homens e mulheres, o homem precisa fazer parte do processo. Então, quando ela fala de fraternidade, ela está falando de um processo que precisa ser construído, ou melhor, desconstruído no homem, para que ele possa compreender tudo isso que ela está colocando aqui. Para que o homem, no seu processo de desconstrução, compreenda tudo o que ele fez historicamente e que, em sociedade, ele precisa também, dentro desse conceito que ela chama de fraternidade, propor a existência da mulher. Por quê? Dentro desse argumento dado. O eu só existe quando ele reconhece a existência do outro. E esse outro, portanto, existindo, também reconhece a existência desse eu. Ok? Deixa eu interromper aqui. Perguntas, comentários? Tentei fazer um milagre do milagre aqui, porque tem tanta coisa para falar. Mas como a gente ainda tem Hannah Arendt para falar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, fique à vontade. Explico, Fabiola. A igualdade ontológica é o seguinte: quando a gente fala só igualdade no sentido puro, eu ser igual a Fafá.
Seria, então, que eu e Fafá, de fato, fôssemos idênticos, iguais. Isso seria a igualdade no sentido puro. Agora, a igualdade ontológica, o que a Simone está falando, é da igualdade no fundamento daquilo que é o ser humano. E qual que é a condição ontológica do ser humano? A liberdade. Então, o que a Simone está falando é que a igualdade que ela quer para a mulher não é ser igual ao homem. Então, por exemplo, não se trata da mulher exercer necessariamente, por exemplo, os mesmos papéis que os homens exercem. Ou o contrário, não é sobre isto. Por quê? Porque, na verdade, estes papéis, a gente nem sabe quais são eles. Porque esses papéis, eles só serão alguma coisa quando o sujeito se apropriar desta condição ontológica e, na sua vida, fazer movimentos na direção desses papéis, porque ele está fazendo de autonomia. Agora, quando eu falo de igualdade ontológica, é olhar para trás. O que ela quer é a igualdade da contingência que determina o que, é que nós somos. Ou seja, a liberdade. É de fato todos serem livres para que neste movimento de autonomia cada um vai chegar num determinado papel porque quer chegar neste determinado papel. Eu quero exercer esse papel. Eu quero fazer a função A, ok. Eu quero fazer a B, ok. Eu quero fazer a C, ok. O ponto é esse. A igualdade ontológica é o fundamento da existência, é o fato de que nós somos livres, de que a existência precede a essência, de que fundamentalmente a folha de todo mundo veio branca. E se ela está cheio de coisa escrita, que eu tenho consciência o suficiente para entender que foi escrito de lápis e borracha paga. Esse é o ponto. E aí, quando você apaga, você vai escrever ali algo que você quer escrever. O que a Simone está dizendo é isso, é que a mulher compreenda que ela pode escrever, que ela deve escrever, que a folha dela é em branco e que ela tem a capacidade de se apropriar da própria existência para escrever nessa folha em branco. Então a igualdade ontológica é isso, a folha é em branco para todo mundo. Ok? Mais alguma pergunta? Ou podemos pular para Hannah Arendt? A Gisele adora slide. Eu até esqueci, foi um colega de vocês que me falou assim: faz slide, pá. Coloca slide, é bom porque a gente acompanha as coisas. Pois bem, então vamos para a Hannah Arendt. Deixa eu abrir aqui. Depois a gente pode conversar se for o caso, tá? A gente volta na Simone. E aí, para aproveitar, gente, porque o nosso tempo está corrido, antes de eu começar a Hannah Arendt, eu vou fazer, dessa vez, eu vou fazer o jabá no meio do rolê, tá? Vou fazer agora. O que que é o jabá? O jabá é o momento que eu falo para vocês da minha plataforma. Já tem uma galera aí que estuda lá, né? Inclusive, eu tô vendo aqui que a Fafá que tá aparecendo, então a Fafá estuda lá. Então, tudo que eu falar, a Fafá vai fazer um dedinho assim só para confirmar. Estou mostrando para vocês a plataforma, que é um local de estudos sistemáticos em filosofia. Se aqui eu estou correndo loucamente para dar conta de falar em uma hora e meia, vai passar, porque eu nem comecei a Hannah Arendt, lá a gente faz com calma. Lá a gente tem uma aula ao vivo por semana e uma aula gravada por semana. Na aula ao vivo, a gente geralmente faz clube do livro, nós estamos lendo o Mito de Sísifo, tá aqui embaixo do caminho, ó. A gente já leu, já fizemos, ó. Cada aula dessa deve ter uma hora de aula, então tem 31 aulas. Nós estamos acabando o Mito de Sísifo agora, tá? Isso nos encontros ao vivo. E temos os cursos gravados também. Atualmente nós estamos fazendo Filosofia Oriental, já acabei hinduísmo e eu iniciei budismo recentemente. E já tivemos, e estamos tendo ao mesmo tempo que filosofia oriental, deixa eu colocar aqui. Repare, cada pasta dessa é um curso, tá? Então tem, olha, eu nem sei quantas horas de curso tem aqui dentro, tá? E estamos fazendo nesse exato momento o Sartre. E o Sartre está já tivemos 3 aulas. E vai demorar a acabar, porque a gente vai por completo, né? No miudinho. E aí, especificamente, esse assunto que nós estamos falando aqui, sobre filósofos, tem um curso aqui dentro. Aqui, as mulheres na filosofia. Tem uma aula da Simone, tem uma aula da Judith, tem uma aula da Rosa Luxemburgo e tem uma aula da Bell Hooks. Enfim, tem uma infinidade de cursos aqui dentro, tá? Metafísica, filosofia política. Acho que aqui deve ter umas 20 aulas de filosofia política. Tem Nietzsche, tem Fernando Pessoa aqui, enfim, tem uma infinidade. Tem análise filosófica de filmes e séries.
Aqui a gente consegue ver com o tempo que aqui nesse momento a gente não consegue avançar com detalhes. E aí funciona da seguinte forma: é uma assinatura, eu até brinco que é a Netflix da filosofia, a assinatura é R$ 49,90 por mês. Mas eu tenho um link promocional para o primeiro mês e eu tenho bolsas de estudos também para quem não consegue pagar o valor integral, tá bom? Quem tiver interesse, quando a gente acabar isso aqui, vocês me chamam no WhatsApp, no privado, a gente conversa e eu explico com mais detalhes. Vamos voltar para Hannah Arendt. Deixa eu abrir aqui o slide, já que vocês gostam tanto do slide. Deixa eu voltar e colocar no slide da Hannah Arendt. Pois bem, Hannah Arendt e Simone não estão tão longe temporalmente falando. Tá? Ela nasce em 1906 e morre em 1975. É... Vou falar um pouquinho da vida e obra também, tem umas fofocas interessantes aqui para vocês ficarem sabendo da vida da Hannah Arendt. A Hannah Arendt ela nasceu numa cidade chamada Königsberg, de família judia. E aí, curiosidades da vida, essa é uma cidade minúscula, mas é uma cidade minúscula no norte da Alemanha. E para quem já pescou aí, para quem está ligado na história da filosofia, é a mesma cidade do Kant. O Kant nasceu nessa cidade também. Então, imagina, uma minúscula cidade responsável por dois grandes filósofos da história da filosofia ocidental. E aí, curiosidades históricas, essa cidade, como ela fica no norte, ela faz fronteira com a Polônia e com a Rússia. Dependendo do contexto histórico que você olha, essa cidade está em algum canto, tá? Ela já foi da Rússia, ela já foi da Polônia. Se eu não estiver muito enganado, hoje ela voltou a se chamar Königsberg. Eu só não lembro se ela, se ela faz parte da Alemanha ou da Rússia, mas eu acho que é a Alemanha. Quem tiver aí googando aí, tiver fácil de olhar, pode conferir pra gente. Uma biografia da Hannah Arendt se chama Por Amor ao Mundo, quem tiver interesse em uma biografia dela. E existe um filme também, tá, da Hannah Arendt, o filme do Sartre e da Simone eu já vi. O da Hannah Arendt eu só vi trechos. Existem memes desse filme que rodam às vezes pela internet. Ela falando numa espécie de auditório com vários alunos, ela dando aula, ela, enfim. Então tem esse filme também. É um filme relativamente antigo. Eu tentei pesquisar antes da aula começar para ver onde tinha e me falar, enfim, o Google falou que tinha na Amazon Prime. Não tenho certeza, mas fica aí uma informação. Em 1924, ela vai para a Universidade de Marburgo, na Alemanha também. Isso ela tinha de 17 para 18 anos. Veja bem, de 17 para 18 anos. E ali nesse contexto, ela vai entrar em contato com uma infinidade de gente boa de serviço. Nesse contexto de primeira metade do século XX, os grandes filósofos, eles estão, de certa forma, concentrados em três lugares. Reino Unido, de modo geral, França e Alemanha. A galera do Reino Unido é a galera da filosofia analítica. A galera mais chata, a galera que gosta de filosofia da linguagem, e a galera tá lá. França e Alemanha são conhecidos como os continentais. Então, na Alemanha tinha uma galera. É nesse contexto que ela vai ter contato pela primeira vez com Martin Heidegger. Olha só, Hannah Arendt, com 17 para 18 anos, Heidegger, com 35 anos já, ele casado, eles começam a ter um romance. Aqui, nesse contexto, escondido, escondido. E aí ele acaba não assumindo a orientação dela. Então, a Hannah Arendt ela vai acabar estudando com um outro filósofo muito conhecido do existencialismo, porque ele está mais vinculado a um existencialismo de viés cristão, ou religioso, não necessariamente cristão, que é o Karl Jasper. Tem um livro dele, inclusive, muito bom, que se chama Caminhos para a Sabedoria, um livro de introdução à história da filosofia. E aí, aqui nasce-se uma amizade. Ela conhece o Jasper se torna orientador dela, e eles ficam amigos até o final da vida deles. E ela vai estudar filosofia com ele, a tese de doutorado dela é sobre Santo Agostinho.
aqui um pedacinho da vida dela. Em 1933, ela precisa fugir, o nazismo está ganhando corpo na Europa, e aqui um detalhe, né, para quem não sabe, o próprio Heidegger se torna nazista, né, ele acaba tendo envolvimento com o partido nazista. Então, em 33, ela foge para Paris e depois ela foge para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, basicamente, ela vai exercer duas grandes profissões, né? A profissão, de um lado, no jornalismo e do outro, como professora. Ela será professora de grandes universidades americanas. Deixa eu ver o chat, deixa eu ver se há alguma informação. Ah, tá. Perfeito, Fabiola. É, O livro que nós vamos tomar como base, o livro, inclusive eu deixei um livro aqui de comentários, né? Para quem quiser fazer uma leitura paralela, que é um livro que se chama Conceitos Fundamentais da Hannah Arendt, editado também pela editora Vozes, tá? Aí vocês vão perceber que eu sou bem. Eu ia falar cadelinha da editora Vozes, mas é quase isso, tá? Porque a editora Vozes, do catálogo da Vozes, dentro de uma perspectiva filosófica, é um dos melhores do Brasil, tá bom? E aí o outro livro, que talvez é o livro central, o primeiro grande livro filosófico da Hannah Arendt, que será a nossa base aqui, é o livro que se chama As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, publicado em 1951. Ah, eu acho que eu coloquei o nome dele em algum lugar. Se eu não tiver colocado, depois eu passo para vocês com detalhes. Aqui no Brasil, eu acho que tem uma edição da Companhia das Letras, é uma edição de bolso, pequena, assim, mas é um livro grossinho. Então, neste livro, a gente inicia o aspecto filosófico da Hannah Arendt, filosofia política pura, tá? Ela vai falar de assuntos como liberdade, condição humana, violência, autoritarismo, enfim, filosofia política no seu modo geral. O que é que nos cabe aqui? O que é que tem de primeiro momento ali dentro da origem do totalitarismo? A Harriet vai dizer que é, ideologias, e aí extremistas, de um lado, ideologia, e aí as referências que ela usa na obra, a ideologia dominante da direita na época, o nazismo, e a ideologia dominante da esquerda na época, o stalinismo, ela vai dizer que esses dois grandes grupos ideológicos são regimes totalitários. Ela vai começar a investigação dela colocando estes dois grupos, a extrema-direita e a extrema-esquerda, ambos como totalitários. Isso porque eles, de certa forma, eles conseguiram explorar sistematicamente a solidão do ser humano. Daqui a pouco eu vou falar por que isso acontece dentro da modernidade, dentro do período contemporâneo, que é fruto da modernidade. A expressão que ela usa é indivíduos atomizados. Esses indivíduos atomizados em sua solidão foram cooptados por esses regimes. E o que eles fizeram? Eles banalizaram o terror, fizeram manipulações, massificações, e dentro desse contexto, esses indivíduos perderam a faculdade de julgar, de criticar. Eles acabaram sofrendo certa despersonalização. Eu coloquei ali crise ontológica, porque esses sujeitos, dentro desse contexto, eles estavam, de uma perspectiva cognitiva, incapazes de julgar onde eles estavam inseridos. É daqui a pouco que eu vou chegar no conceito de banalidade do mal, que a Hannah Arendt coloca em um outro livro. Mas o ponto é esse. A perda da faculdade de julgar, do discernimento do que é bem e do que é mal, porque esses indivíduos foram explorados em seu vazio, em sua solidão. E explorados por esses dois grandes grupos, extrema-direita, nazismo, extrema-esquerda, stalinismo. E que ela coloca na raiz da coisa que ambos são totalitários. E qual que é a explicação? A explicação é que está ali no meio. O século XX é catastrófico. O século XX é um dos séculos mais catastróficos da história da humanidade. Só que para entender por que o século XX é catastrófico, a gente precisa dar um passinho para trás e falar um pouquinho da própria modernidade, do que foi a modernidade, algumas centenas de anos antes. O ponto é, o ser humano chega no século XX quebrado existencialmente. Se eu pudesse resumir em uma frase. O ser humano chega quebrado
existencialmente no século XX. Por quê? Lá na modernidade começa um movimento. Inclusive, eu acho que a melhor forma de descrever esse movimento é pelo Nietzsche. É a morte de Deus. Só que para entender este movimento, a gente precisa dar mais um passinho para trás, que é a transição do período medieval para o período moderno. O que acontece neste movimento de transição? Com o avanço das revoluções científicas, com o avanço da física e da matemática, especificamente dentro da modernidade, a gente começa a apresentar, de uma perspectiva epistemológica, uma forma muito mais objetiva e que apresenta previsibilidade de ler o mundo. Que é o que a ciência faz, né? A gente determina um determinado, oh, perdão a redundância, determina um determinado fenômeno natural e nessa determinação eu tenho previsibilidade, por quê? Porque, bom, eu domino, por exemplo, o que eu posso fazer com a natureza para produzir, para plantar, para ter melhores condições de vida. A ciência melhora a qualidade de vida do indivíduo moderno. Só que essa mesma ciência que ganha um corpo absurdo na modernidade, ela mata Deus. É essa ciência que mata Deus. Por quê? Porque de certa forma, ela substitui o que estava vindo do período medieval. E o que tinha no período medieval? Tinha a igreja, sustentada basicamente pela filosofia aristotélica, respondendo sobre tudo. E aí eu sempre faço essa analogia. Imaginem que o ser humano, existencialmente, é um indivíduo que tem um buraco no peito. E nesse buraco, antes, no período medieval, tinha Deus ali dentro. Só que o que simbolizava Deus não encaixava direito. Encaixava, mas não encaixava direito. Por que não encaixava direito? Porque o ser humano sempre teve a sensação do vazio, sempre viveu incômodo, em desconforto. Isso faz parte da experiência de existência do ser humano. Então tinha um treco ali que encaixava, mas bom, não dava o quentinho no coração, no sentido de tá tudo bem, Deus existe, tá tudo bem. Tanto não que, entrando na modernidade, com o avanço dessas revoluções científicas, eu tiro isto que simboliza o que é Deus e tento colocar no lugar a ciência, porque a ciência começa a me dar respostas muito mais objetivas, muito mais previsíveis do que antes o que era do medievo me dava. Então, sim, de uma perspectiva científica, a objetividade da ciência não tenho que negar, ela faz isso de fato. Só que nesse movimento de tirar Deus e tentar colocar a ciência no lugar, o ser humano ele vai perceber que ele não consegue fazer esse movimento. Porque quando ele pega a ciência e tenta colocar nesse vazio aqui, o que acontece? Não encaixa. Não encaixa. É como se os objetos fossem figuras diferentes, né? Então não encaixa. É nesse momento que o ser humano se vê em niilismo. É isso aqui que é o niilismo do Nietzsche. Eu estou vazio. Eu matei Deus e aquilo que eu possivelmente poderia colocar no lugar de volta não encaixa. Não encaixa. A morte de Deus é uma escolha do ser humano moderno que se vê desamparado, já que a resposta medieval já não dá conta mais de me ancorar existencialmente. É aqui nesse movimento que o ser humano se vê vazio. Se você pega um livro de existencialismo, não tem um livro de existencialismo que não comece suas reflexões por Nietzsche, por essa percepção fundamental de vazio. E aí vamos voltar para Hannah Arendt. Agora pega esse ser humano vazio e enfia ele no século XX. Século XX, olha só, um ser humano vazio, quebrado existencialmente. Século XX, duas guerras mundiais, nazismo, fascismo, bomba atômica, gripe espanhola, as primeiras grandes crises do capitalismo. Olha o buraco que uma pessoa que já está quebrada é enfiada. Por isso que o século XX é um século de colapso. E aí qual que é o ponto? Quando você está na fossa, no fundo do poço, você está afogando, você está ali, desesperado, você está se debatendo. O que acontece? Você vai puxar a primeira corda que jogam para você. Faz sentido?
Você está ali, você está quebrado, ó, o ser humano moderno está quebrado e o século XX catastrófico. Você não vê sentido em nada. Aliás, é desse contexto todo também que o Bauman vai falar de modernidade líquida, da superficialidade da existência do ser humano. Está todo mundo teorizando nesse mesmo barco aqui. Mas o ponto é, esse indivíduo está quebrado, existencialmente desamparado, e o século XX catastrófico. Então, simbolizem isto, um indivíduo no fundo de um poço, com água até o talo aqui, sem conseguir ver nada, se debatendo para tentar ter algo em que ancorar, em que tocar, em que ter sentido para a existência. Quer dizer, esse sujeito ele agarra a primeira corda que jogam para ele. Qual que é essa corda? Nazismo e stalinismo para Hannah Arendt. Porque esses indivíduos eles precisam de algo para se estruturar dentro desta coisa que não faz sentido nenhum. Eles precisam de alguma coisa para se ancorar e agarrar naquilo. Por isso a figura mitológica do Hitler e do Stalin. O populismo de alguém que é visto mais do que como um político, mas como um líder, alguém que eu vou seguir. Daqui a pouco a gente chega na banalidade do mal para vocês entenderem o que significa o fato de que a Hannah Arendt vai dizer que este ser humano que se agarra a esta corda desesperadamente, não é que ele é mau em essência, é só que ele estava quebrado, existencialmente quebrado, e ele só se agarrou naquilo que possivelmente jogou uma corda para ele. Deixa eu só olhar o chat para ver se é pergunta. Ah, eu vi que tinha alguma coisa, mas sumiu, provavelmente apagou. Pois bem, e aí qual que é a tese da Hannah Arendt? Porque, veja, é preciso resgatar a liberdade que a própria modernidade, nas suas grandes revoluções, teorizaram. Porque quando a gente entra no século XX, o nazismo e o stalinismo, o que eles vão fazer, na verdade, é cercear a liberdade de muita gente, em diversos contextos. Então, ela vai dizer o seguinte, que a preservação da liberdade dentro de um contexto público, de uma ação pública, ela só é possível a partir de um poder que se constitui na sua base nessas revoluções, nos movimentos revolucionários, quando esse poder que se constituiu mantenha nos seus projetos, nas suas ações, quase que na sua alma, essa constituição, essa coisa, eu vou destrinchar isso, tá? Mas quando esses poderes que foram constituídos, quando eles mantenham dentro da sua linha existencial o mesmo pensamento coletivo, a mesma ideia de dignidade, a mesma ideia de bem comum que estava mergulhado na entranha desses grupos lá no período pré-revolucionário. O que ela está dizendo? Isso, inclusive, ela vai dizer que é a essência da política. E as revoluções que ela toma como referência é a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Você tem duas grandes revoluções. A galera bebendo de um ideal de bem comum, de um bem coletivo, de um todo que funciona coletivamente, sinergicamente. Isso nos movimentos pré-revolucionários. Esses movimentos fazem a revolução e isso vai constituir um poder legítimo pós-revolução. O que ela está dizendo é que neste local pós-constituição e, portanto, no estado que se segue às revoluções, nesse estado é preciso que se mantenha estes mesmos ideais de bem comum, de coletivo, de liberdade. Somente na manutenção desses mesmos ideais que a liberdade será o fundamento da existência humana. Então, o que ela está dizendo é que entre os ideais revolucionários e as instituições políticas que estão no Estado moderno, no século XX, entre essas duas coisas, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa se perdeu no meio disso. Porque se perdeu a ideia do bem comum, se perdeu a ideia da liberdade, do coletivo, e colocou o que no lugar? Colocou terror, colocou crise, colocou fascismo, nazismo. Veja, o que ela está dizendo é que
entre as revoluções e o século XX, alguma coisa ficou para trás. E é justamente nesse gap, né, nesse espaço, que os regimes totalitários entraram em jogo. Eles aproveitaram esse espaço que ficou vazio. Porque, segundo ela, se não tivesse ficado vazio, nada daquilo teria acontecido. Porque as instituições que se seguiram das revoluções, elas teriam estruturado uma sociedade e continuado sempre estimulando a ideia de bem comum, de liberdade, de dignidade do ser humano. Então, esse é o ponto para Hannah Arendt. Esse é o ponto. E aí, o melhor exemplo é o exemplo que ela descreve no livro. Talvez esse seja o livro mais conhecido dela, que é o livro Eichmann em Jerusalém, um relato da banalidade do mal. Qual que é o contexto? Em 63, ela como jornalista do New Yorker, ela vai para Jerusalém e vai acompanhar o julgamento do Eichmann. O Eichmann era o responsável burocrático sobre os extermínios do povo judeu. Ele que dava a canetada. Então ela vai presenciar esse julgamento e desse julgamento depois ela lança o livro. E o que ela percebe? O que ela percebe? E aí isso vai fechar com o que a gente viu sobre o colapso do século XX e o ser humano quebrado. Por que ela vai dizer que o mal é banal? Porque ela percebe que o Eichmann é uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Uma simples pessoa que, segundo ela, veja só, acho que eu já posso voltar aqui para o grandão, porque não tem outro slide não. Segundo ela, esta pessoa só estava fazendo o que ela acreditava ser o certo a fazer. Só estava seguindo ordens. Só estava trabalhando como se não houvesse nada de problemático naquilo que ela estava fazendo. E por que que o mal é banal? Justamente porque esta pessoa, ela não estava criticando o que ela estava fazendo. Não tinha uma análise de uma perspectiva reflexiva sobre o que ela estava fazendo. Por quê? Porque essa pessoa simplesmente estava embebida daquele contexto e aceitando aquilo como sendo o certo a se fazer. Porque essa pessoa aqui, o que eu estou citando é o Eichmann, ela acreditava piamente que aquilo era o correto. Porque ela estava bebendo do contexto como sendo o seu contexto de salvação. Essa pessoa antes não tinha um propósito, agora ela tem. Antes ela estava nadando no poço, agora alguém jogou uma corda para ela e deu para ela um sentido. Olha, você vai ser e fazer isso, você vai ser importante para o nosso movimento. O nosso líder lá está te dando essa função e nessa construção você tem o propósito de fazer parte da constituição de uma nova era, de uma nova estrutura de sociedade. Então, quando ela diz que o mal é banal, é porque o mal não é uma entidade metafísica transcendente que não tem isto, na verdade. O mal só é uma coisa que pode ser exercida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Basta esta pessoa, neste contexto aqui, estar completamente cooptada, alienada por um determinado contexto. E repito, ela está cooptada e alienada por um determinado contexto porque ela estava quebrada existencialmente. E o contexto acabou usufruindo deste vazio e dando propósito para esta pessoa. Um propósito catastrófico, né? Uma das maiores chagas da humanidade. Perguntas, comentários. Esse livro ele é relativamente acessível, tá? Eichmann em Jerusalém, um relato da banalidade do mal. Tem PDFs no submundo da internet, eu acho que já é de domínio público, então é de fácil acesso. Perguntas, comentários, tudo ok?
Eu vou parar por aqui, teria muita coisa para falar. Se vocês quiserem voltar na Simone, quiserem fazer uma pergunta da Hannah Arendt, eu acho que eu fiz uma apresentação suficiente para que vocês possam se aventurar tanto em uma quanto em outra. Agora vocês podem ficar à vontade para a gente bater um papo aqui. Isso se eu, na hora que tiver, não sei, né? Na hora que eu descrevi o colapso do século XX, eu não causei crise em ninguém, não, né? Não era a intenção, porque na teoria ainda vale para hoje, tá? Porque teoricamente a gente tem uma pandemia depois, né? É isso, pessoas podem ficar à vontade. Se quiser abrir o áudio, quiser digitar, eu vou lendo ali. Obrigado, Camila. Bom, pessoas, então é isto. Só relembrando, vocês não precisam sair do grupo. Aliás, já deixar registrado, a gente ia fazer um clube do livro, né? Então, em breve a gente vai decidir qual livro, qual livro a gente vai ler. Fatalmente a gente consegue um PDF. Então, esses próximos encontros aqui serão uma leitura que eu vou compartilhar com vocês um link para que vocês possam escolher o livro para que a gente possa começar esse clube. Perfeito? No mais, é isso. Agradeço vocês a participação mais uma vez e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço para vocês. Valeu. Valeu, Anne. Valeu, professor. Como Tchau, sempre, tchau, aula Fafá. perfeita. Valeu, obrigado. Te vejo quarta, Até Fafá. quarta no nosso encontro. E Tchau, vem, tchau. gente, para a plataforma, é muito bom. Bora lá. Um abraço, galera. Um beijo para vocês. Bom descanso. Ah, vou mandar no grupo a foto dos livros, tá? E quem quiser falar, tirar dúvida, pode me chamar no privado também. Quem quiser fazer parte da plataforma, me chama também que eu explico com detalhes, tanto sobre o link de inscrição quanto as bolsas, enfim. Um abraço para vocês. Até a próxima.